Servidores de Araras, quem está nos acompanhando. Hoje nós estamos vivendo um momento triste na nossa vida e nós viemos aqui para dar uma explicação. Nosso departamento jurídico está aqui, a diretoria do sindicato também está aqui, alguns diretores, para explicar para vocês o que o sindicato está fazendo, quais são as ações, o que a gente está debruçado, né, em cima disso, que sabemos que todos nós perdemos. E sabemos que muitos servidores estão passando dificuldades. E queria deixar claro, de antemão, aí, antes do doutor assumir a palavra, que nós não estamos confortáveis com essa situação e estamos buscando uma solução, sim. Mas, infelizmente, a solução tem que ser jurídica e a gente está tentando, de todos os meios, aí, tentar amenizar esse prejuízo, mitigar esse prejuízo que nós, servidores, estamos tendo. Eu digo nós porque mais de 50% da prefeitura teve o prejuízo, e o prejuízo é grande. Então, só para dar uma boa noite aqui, o Adolfo está aqui, nosso vice-presidente. Boa noite, Adolfo. Boa noite, Raul, pessoal aqui. Boa noite, servidores. A Eliana também, nossa diretora da Educação, está aqui. Boa noite da Eliana. Boa noite, servidores. E aqui ao meu lado aqui está o doutor Rogério Santa Rosa, do Escritório de Advocacia, que é quem cuida do departamento jurídico do sindicato, é um dos advogados aí do sindicato. O seu boa noite, doutor. Boa noite, Raul, diretoria, boa noite a todos os servidores aí que nos ouvem, nos assistem. E eu, de antemão, né, o assunto é assiduidade, vou passar os esclarecimentos jurídicos, e aí depois a gente volta com os informes gerais aí de toda a situação, de tudo que está se passando. Mas eu acho que a gente tem que dar uma ênfase nas questões jurídicas da solução, demonstrar aí o que o jurídico está fazendo, quais as soluções que ele está buscando, quais são os caminhos que a gente pode trilhar daqui para frente, se tem caminho, se não tem caminho. Eu vou já, sem mais delongas aí, passar para o doutor Rogério para que ele faça as explanações jurídicas para nós aí, para você, servidor. Tá ok, Raul, vamos lá. Eu acho que é importante a gente pontuar, né, pontuar algumas coisas para que todo mundo consiga compreender e também entender, né, como é que esse processo se deu e como é que a gente chegou até aqui, né? Bom, é uma ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada pela Procuradoria do Estado, né, Ministério Público do Estado, de São Paulo, né? Então, essa ação, por conta disso, ela se origina lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, ela não começa aqui na vara civil de Araras, ela começa lá no Tribunal de São Paulo. Tá? Então, quem julga ela inicialmente são os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Né? E é uma ação onde o Ministério Público, ele, no caso aí, ele está contestando leis municipais que ele julga que são inconstitucionais, né? Quem são as partes contrárias dessa lei? Contra quem essa ação? Contra quem essa ação ela é impetrada? É contra o prefeito municipal que fez a lei e contra a prefeitura, a Câmara Municipal que aprovou a lei, né? Essas são as duas partes contrárias desse processo. Tá? Nós tivemos aqui em Araras, além dessa ADIM do Prêmio de Assiduidade e Disciplina, nós também tivemos uma ADIM que discutiu o ticket dos aposentados. Né? E na ação, né, aproveitando aqui para explicar, na ação, na ADIM específica do ticket dos aposentados, o sindicato, naquele momento, ingressou com um pedido no processo para ser amigos da corte, tá? Naquele processo do ticket dos aposentados, que, inclusive, ele se encerrou agora recentemente, tem a decisão final do STF, e como se era se esperado, e tem acontecido aí pelo país afora, né? As decisões são todas iguais, todos os municípios que pagam ticket para os aposentados, as leis estão sendo julgadas inconstitucionais e, infelizmente, está cessando o pagamento desses tickets para os aposentados.
Mas o sindicato, na época, a gente ingressou no processo, com o pedido de ser amigos da corte. E o que faz o amigos da corte num processo desse de uma ação direta de constitucionalidade? O sindicato ele não pode recorrer no processo, né? Ele não presta informações sobre a lei, né? Porque quem faz isso é o prefeito e a Câmara Municipal, tá? Mas o sindicato poderia, se ele fosse aceito como amigos da corte, ele poderia subsidiar, né, o tribunal para que ele decidisse da melhor forma possível, tá? Mas nós poderíamos elencar uma série de questões para poder defender, né, e defendido na época, tanto agora no prêmio de assiduidade quanto no título dos aposentados, defender a manutenção do ticket, a manutenção do prêmio de assiduidade, né? Mas o que ocorreu lá no processo do ticket dos aposentados é que o tribunal não nos aceitou como os amigos da corte. Foi indeferido o nosso pedido, e até pela lei, esse indeferimento ele é irrecorrível, tá? Então, no fim das contas, o que o sindicato, né, o departamento jurídico do sindicato, consegue atuar numa ação dessa, né, quando está se discutindo a inconstitucionalidade de uma lei municipal que afeta diretamente o servidor? A gente não tem muito o que fazer. A gente fica de mão amarrada, né, de mãos atadas, porque a gente não, mesmo que a gente fosse aceito como amigos da corte, a gente não pode recorrer, né? A gente pode somente prestar informações para o juiz para tentar subsidiar ele, né, os desembargadores subsidiar ele nas suas decisões, né, mas a gente não pode recorrer, né? O único que pode recorrer dessas ações é o prefeito municipal e a Câmara Municipal, né? E tanto a ação do ticket dos aposentados quanto a ação do prêmio de assiduidade, ambos houveram recursos, né, do prefeito, houveram recursos da Câmara Municipal, tá? O do ticket dos aposentados, mesmo com os recursos apresentados, o STF julgou, já transitou em julgado, o último recurso, né? E, infelizmente, não foi possível reverter a ação lá, tá? O sindicato, né, em duas oportunidades já, das últimas negociações salariais, já apresentou isso na pauta para que a gente encontrasse um caminho que não precisasse construir uma lei municipal, né, que a gente, talvez pela assistência social, a gente já tentou outros caminhos para tentar não ressarcir o que os aposentados perderam com o ticket, mas que pudesse, pelo menos, repor ou ajudar nessa perda que tiveram, né? Mas também não conseguimos avançar na mesa de negociação com a prefeitura um compromisso de que ela fornecesse cesta básica ou alguma outra condição que não precisasse ser aprovada uma lei, tá? Então, com relação a essa questão do ticket dos aposentados, o sindicato atuou, interviu, fez o que pôde, né, dentro do que nos cabia juridicamente numa ação desse tipo, mas, infelizmente, a gente não conseguiu, não houve reversão naquela ação. No prêmio de assiduidade, né, como eu disse, a gente continua, né, a gente fica de mãos atadas, né, porque a gente não pode recorrer. Nós optamos, até pela decisão que tinha sido muito recente, do pedido de amigos da corte, da ação do ticket dos aposentados, optamos por não requerer o amigos da corte na ação do prêmio de assiduidade, que certamente teria sido o mesmo desfecho, né? E a decisão foi de a gente atuar politicamente, né, para tentar, antes de uma decisão final do Tribunal de Justiça, encontrar uma saída para resolver essa questão, né? Até porque, até aquele momento, não se sabia qual era a dimensão do que seria atingido, até porque a ADIM não discutia somente o prêmio de assiduidade, né? Discutia o prêmio dos fiscais, junto, né? Que foi, a decisão do tribunal foi de julgar constitucional
os prêmios que estão estabelecidos para pagamento para os fiscais e decidiu julgar inconstitucional somente o prêmio de assiduidade e disciplina. Tá? E aí, pessoal, o que a gente, depois do julgamento, né, quando saiu o julgamento da ADIM, nós até logo em seguida preparamos um parecer, encaminhamos para a prefeitura, para o prefeito municipal, né, porque assim, quando a gente faz a leitura do acórdão do Tribunal de Justiça, né, para a gente fica muito claro lá que o que foi julgado inconstitucional naquela decisão foi somente o artigo 134 da Lei 31 de 2013. Né? E ela não, a decisão não mexeu com os estatutos anteriores, com os prêmios que tinham sido estabelecidos nos estatutos anteriores. Né? Ela não mexeu com isso, porque não cita lá, não tem... né, inclusive não fala sobre repristinação, não tem nada disso lá no acórdão. Né? Então, o nosso entendimento era de que o prefeito poderia, obviamente, né, com o amparo jurídico, né, da sua procuradoria, poderia manter o pagamento do prêmio de assiduidade e disciplina para todos que tinham adquirido os percentuais nos estatutos anteriores, né? Até porque tem o de 92 traz, inclusive, uma nomenclatura diferente. Né? É o de 2004, né? O Progressão Salarial. Isso, 2004 traz uma nomenclatura diferente. Né? Então, o entendimento que nós temos é que todos que estavam recebendo, estão recebendo pela Lei de 92 de 2004, né, continuariam recebendo normalmente. Até porque, se a gente imaginemos o seguinte, que em 2013, esse artigo 134 não tivesse sido estabelecido na lei. Tá? Não vamos mais pagar prêmio de disciplina e assiduidade, já identificamos que isso é inconstitucional, vai ter problema lá na frente, vamos transformar isso num aumento de salário, vamos mexer na tabela salarial dos servidores aqui, e nós não vamos mais ter prêmio de assiduidade e disciplina. Se isso tivesse acontecido em 2013, todo mundo que já tinha os prêmios incorporados de 92 a 2004 continuaria recebendo, aquelas leis teriam sido revogadas, né? Não seria possível hoje o ingresso de uma ADIM contra aquelas leis, porque elas não existiam mais, e o artigo 134 não existiria. Né? Então, todas as pessoas que já tinham o seu prêmio incorporado continuariam a receber. Né? A gente transporta isso, né, para aquela decisão do acórdão, né, porque o entendimento nosso é de que tanto quem tem os percentuais de 92 e 2004 continua recebendo, e quem tem do artigo 134 fulmina né, tira do contra-cheque e não ganha mais daqui para frente. Né? Até porque o acórdão previu a irrepetibilidade, ou seja, tudo que todos receberam de boa-fé, nada vai ser descontado. Tá? E com relação aos aposentados, né, apesar que a gente já tem a notícia de que quem aposentou pela média salarial não sofrerá nenhuma alteração, né, mas quem aposentou pela paridade e integralidade sofrerá impacto. O nosso entendimento é que também não deve sofrer impacto nenhum, né? Porque isso, no momento da aposentadoria, se transformou num outro instituto jurídico, né? E se incorporou ao patrimônio jurídico do servidor, né? Aposentado naquele momento. Então, em que pese a Constituição garantir, né, a paridade para ele com o servidor da ativa, tá? Né, no momento do corte da aposentadoria dele, se transforma num novo instituto jurídico. Né? Então, não pode ele ser impactado por uma ADIM de uma legislação vigente, né, que tem relação com o pessoal, com o servidor ativo hoje. Entendeu? Então, nosso entendimento é que é totalmente descabido isso. Tá? Bom, diante disso, o que a gente tem discutido com a diretoria e estamos preparados? Primeiro, assim, é bom que todo mundo saiba, né, que, obviamente, que o impacto é grande, causa muita comoção, né, causa muita apreensão, né, é uma situação
muito ruim, né? Tem muita gente que vai ter um impacto muito grande no salário, né? E às vezes até um impacto pequeno, né, se torna um impacto grande, né, para os servidores. Então, é um momento de muita tensão, mas a gente precisa ter muita tranquilidade para discutir isso. Entendeu? Por quê? Porque qualquer ação, né, jurídica que a gente tome hoje, principalmente o sindicato, que tem uma representação legal da categoria, que pode ingressar com ações coletivas, né, que são ações coletivas que têm efeito chamado erga omnes, que é efeito para todos, né? E, então, qualquer decisão, qualquer situação que a gente provoque hoje pode impactar todos os servidores e pode impactar, inclusive, em alguma negociação que a gente possa encaminhar administrativamente ainda com a administração, né? Porque eles podem mudar o entendimento, inclusive deles, dessa decisão, da forma como vai implementar aí o corte do prêmio. Tá? Então, isso que a gente tem que conversar com a diretoria, né? Falado com o Raul, vamos avaliar todas as possibilidades. A gente já tem o mandado de segurança pronto, com essa tese que eu acabei de informar aqui para vocês, né? E o nosso entendimento aqui é que o artigo 134 ele está realmente revogado, ele é inconstitucional, né? E ele hoje se encontra... hoje o artigo 134 não existe, né? Porque com a decisão do tribunal de julgá-lo inconstitucional, né? E não houve efeito suspensivo no pedido que o prefeito municipal fez, né? No recurso que ele entrou agora, não tem efeito suspensivo. Então, ou seja, o artigo 134 ele não tem validade hoje, né? Ele não está valendo, ele é como se ele não existisse. Tá? E o nosso entendimento é esse. Né? Mas os percentuais das leis 92 de 2004, o nosso entendimento é que não deveria mexer. E é essa tese que a gente vai encampar no mandato de segurança. Tá? E a gente já estamos com ele pronto, mas volto a dizer que é uma situação complexa, precisa ser muito bem analisada, para que a gente não feche nenhuma outra porta que a gente possa entrar, possa utilizar para resolver essa questão. Né? A gente tem acompanhado algumas propostas que têm surgido, né? E a gente tem conversado com a diretoria. Hoje mesmo teve uma outra tese jurídica que foi apresentada. Certamente o prefeito municipal vai encaminhar isso para a Procuradoria, para que eles avaliem se juridicamente é possível encaminhar. E como outras propostas que já vieram, certamente também eles já estão analisando juridicamente, né? Mas é isso, nós hoje defendemos essa tese. Tá? E já estamos com essa ação preparada. Eu acho que na semana que vem, se a gente de fato não conseguir encaminhar ou caminhar com nenhuma solução administrativa ou negociada, a gente vai ingressar com ação judicial para tentar garantir, pelo menos, os direitos de quem aposentou com a integralidade e paridade e para quem tem os percentuais das leis anteriores. Tá? E eu queria aproveitar aqui, Raul, Adolfo, Eliana, o seguinte: nós tivemos uma situação muito semelhante a essa na cidade de Conchal, né? E eu participei desse processo lá. Tá? Também foi uma ação direta de inconstitucionalidade. Lá existia uma lei que era de 1992, que ela instituiu, chamavam de bonificação por desempenho de função. Eles já apelidavam lá de BDF. Esse BDF era assim: o prefeito poderia dar, era o prefeito que concedia, de 0% a 80% de uma bonificação mensal no contra-cheque do servidor, né? E passado um ano, esse percentual ele se incorporava, ou seja, ele continuava com a nomenclatura de BDF, mas o servidor não perdia mais, né? E muitos lá tinham 80%, né, tinham o limite máximo desse BDF incorporado, 60%, 40%, enfim. E houve uma DIN que fulminou com essa lei. Tá?
Lá, inclusive, o prefeito, durante o andamento da ADIM, ele editou uma nova lei tentando normatizar a distribuição dessa bonificação, mas o tribunal entendeu que não cabia, né? Doutor, só uma colocação, então. Então, mudar o nome da lei não adianta mais agora. Estão perguntando Nem isso. durante. Eu acho que não, simplesmente mudar a lei, entendeu? Criar uma nova nomenclatura ou uma nova roupagem para esse prêmio de assiduidade que está colocado aí hoje como inconstitucional, vai ser julgado novamente inconstitucional. Isso, Joia, porque é uma pergunta que todo mundo faz. Isso o caminho não é esse. Não é esse. Né? Não é esse. Tá? A Procuradoria aqui o Ministério Público vai ficar olhando, vai falar, vocês estão me fazendo de bobo, né? Fiquei aqui discutindo e agora vão tentar dar um outro nome? Não, né? Não é possível isso. Tá? Vamos criar uma nova insegurança jurídica para o servidor para daqui algum tempo, de novo, passar pela mesma situação. Então, em Conchal não deu certo. Né? Eles fizeram, juridicamente foi chamado de a declaração de inconstitucionalidade por arrestamento, ou seja, aquelas leis que foram criadas novas por arrestamento também foram julgadas inconstitucionais e fulminou com o BDF lá. Tá? E aí, como que o prefeito de lá, como que o prefeito agiu lá, o sindicato de lá? Então, a apreensão dos servidores igual daqui, né? É compreensível que seja, porque muita gente recebendo esse dinheiro há muito tempo, né? Incorporado, né? Lá eles inclusive recalcularam as aposentadorias também. E nós ingressamos com ação lá, né? Não conseguimos reverter na justiça a forma como foi implementado o recálculo dos aposentados, né? Porque a gente entendia que não poderia mexer, tá? E em que pese lá não ter tido a modulação do tribunal pela irrepetibilidade do que os servidores tinham recebido, o prefeito não descontou nada de quem recebeu, parou de pagar dali para frente. E aí, gente, qual foi a única solução jurídica possível encontrada lá? Entendeu? Foi pegar o montante do dinheiro que economizou com a cessação do pagamento e distribuir igual para todo mundo. Entendeu? Deu 25% de aumento real de salário para todos os servidores. Entendeu? Infelizmente, alguns ficaram no prejuízo, né? Num primeiro momento, porque tinham 80% da BDF incorporado, e a grande massa dos servidores que não tinham BDF, que uma grande massa lá não tinha, eu acredito que acho que era até quase a metade, né? Tiveram 25% de aumento real de salário. Entendeu? E o aumento de salário, né, o aumento direto no salário é incontestável, não tem discussão. Né? Ninguém vai questionar isso. Né? Eu acho que, né, se a gente chegar numa situação limite aqui, que não se encontre uma saída, né, para retomar os pagamentos, né, também não dá para a prefeitura pegar esse dinheiro e ficar com ela. Né? E também não dá para dar aumento diferenciado para os servidores. Isso também não é possível. Né? Vai infringir vai criar uma outra ilegalidade que também vai ser questionada na justiça. Né? O princípio da isonomia. Não é possível isso. Vai ter que pegar o quê? Pega esse montante, né? Eu acho que tem que calcular e divide igual para todo mundo, em percentual e aumento na tabela salarial. Né? Isso, se a gente chegar lá no final não encontrar nenhuma saída. Eu acho que a posição do sindicato, né, talvez tenha que ser essa. Né? Doutor, agora só uma questão aqui, só para colocar uma colocação. Você falou que durante o trâmite do processo, e tal, enquanto o processo estava rodando, existiam algumas possibilidades e tal, que não foram feitas enquanto o processo estava girando. Então, vamos deixar claro, o senhor deixou claro aqui, pelo que eu entendi, que nós não tínhamos como ingressar naquele processo, porque nós não somos parte do processo. Não. Nós não poderíamos, mesmo que a amicus curiae tivesse admitido no caso do Vale Alimentação ou nos outros casos nesse processo, nós teríamos que fazer o quê? Não poderíamos entrar com recurso, não poderíamos propor nada para mudar a decisão. Então, seria isso. Não, é uma atuação bem limitada. Aí, no entendimento do doutor, inclusive o parecer do doutor foi protocolado na prefeitura. Né? Nós protocolamos o parecer, estamos defendendo isso, já faz, os protocolos foram atrás. Porque quando surgiu isso, agora, servidor, eu quero que você me entenda bem. Quando surgiu essa ação,
nós fizemos uma live, acho que foi em dezembro que nós fizemos uma live, então, sobre o prêmio, que tinha decisão, que tinha saído o acórdão e tudo mais. E aí a prefeitura nos chamou lá, chamou o sindicato lá, depois que ingressaram com embargos de declaração. Depois que ingressaram com embargo de declaração, nós fomos chamados. Por quê? Nós tentamos negociar uma mudança de lei, uma alteração, alguma coisa, com o ex-prefeito, que na época nos disse que não ia colocar o CPF dele na reta. Correto? Correto. E aí, hoje, eu preciso aqui fazer uma correção aqui, porque a Procuradoria me mostrou que, realmente, a Procuradoria fez o papel dela. Eu estou aqui, quando saiu a decisão, a Procuradoria fez um pedido para a Secretaria de Justiça, para o ex-secretário, para o prefeito municipal, que ela queria fazer a sustentação oral no processo. Quem negou a sustentação oral da Procuradoria? Está aqui. A Procuradoria, tendo em vista a existência de argumentos que foram apresentados na defesa por escrito. Aqui, ó. Vamos pegar o papel da Procuradoria, para não dizer que eu estou falando besteira. Informo que foi designada de sessão para o julgamento da presente ação direta. Ação de interesse, haja vossa excelência prefeito municipal, é possível a inscrição para sustentação oral até 24 horas antes da sessão. Aí vejam a resposta do senhor prefeito junto com o secretário, dizendo, tendo em vista a extensa carga de trabalho e que todos os argumentos foram apresentados na defesa por escrito, desnecessária a sustentação oral. Acreditamos que na sustentação oral, ele colocaria lá para o tribunal que não é só assiduidade, que teria os outros casos, apesar de já estar no processo, mas colocaria isso. Perdeu-se uma chance de defesa. Perdeu-se uma chance de defesa. Aí vamos para o segundo passo. Diante do acórdão, a Procuradoria do município disse que não era o caso de entrar com agravo. Agravo? Não, entrar com a... o embargo de declaração. Não era o caso de entrar com embargo de declaração, porque a decisão era clara na nossa tese aqui, que era só o artigo 134 que estava caindo. Porém, o nosso excelentíssimo ex-prefeito municipal entrou com a embargos de declaração, e nesse embargo de declaração, ele colocou aqui, ó, no campo das consequências do alcance dos efeitos do arresto, há aspectos que, no entendimento deste prefeito municipal, deveria o órgão especial bandeirante se pronunciar para que não haja obscuridade que reflita no cumprimento anti-isonômico perante os jurisdicionais ou pressionar o horário conforme tal. E aí ele coloca aqui a repristinação. O quê? As leis anteriores. Ele que cita as leis anteriores. Ele que citou as leis anteriores, tá? Da repristinação, da loma, de várias coisas aqui. E agora, vocês me desculpem, gente, mas vem aqui dizer que tem a solução e apoiar uma comissão se embasar na decisão de um homem desse que acabou com a vida do servidor. Então, nós estamos aqui diante de documentos que, quando foi entregue para nós isso aqui, já tinha sido protocolado e está assinado pelo prefeito municipal. Está assinado pelo ex-prefeito municipal. 18 de dezembro de 2024. Isso. Então, se tivesse qualquer coisa para ser feita, devia ser feita lá atrás, para que nós não tivéssemos prejuízo. Mudar a lei, ou então cumprisse o artigo 134 e arrumasse uma outra solução que seria menor o impacto no servidor. Agora está aqui. Então, fazendo jus aqui à Procuradoria, que fez sim o papel dela. A Procuradoria fez sim, porque não é o caso. Vou até ler aqui o parecer da Procuradoria, que está aqui assinado pelo Procurador-Geral, dizendo assim... Assim sendo, em caminho para a deliberação superior das providências, em especial se haverá recurso do município, desde já opinamos pelo não cabimento de embargos de declaração. Então, quer dizer, a Procuradoria do município, ela foi clara aqui. Ainda diz, continuando no parecer da Procuradoria, uma vez que clara, fundamentada e motivada que o recurso cabível era só recurso extraordinário. Aí o documento assinado pelo então ex-prefeito municipal, ele manda entrar com embargo de declaração, que é para quê? Para acabar com todos os prêmios que nós estamos passando hoje, que é o prêmio da lei de 2004 e da de 1999. E agora, assessorar uma comissão, vem falar para nós que ele tem a solução. Vocês me desculpem, servidor, a revolta... Mas eu perdi, todos nós perdemos, e isso não pode deixar, a gente não pode deixar passar em branco. Porque está todo mundo trabalhando, o sindicato está trabalhando,
Eu até entendo, a Procuradoria está trabalhando, os vereadores estão ajudando, e agora a gente vai se amparar numa solução de um cidadão que nem negociar com o sindicato negociou. Não tem como a gente aceitar uma coisa dessa. E que muitas das saídas que ele está apresentando, ele poderia ter feito enquanto prefeito. Claro, enquanto prefeito, enquanto no julgação, ele podia fazer qualquer coisa. Ele poderia ter feito. Ele podia ter feito qualquer coisa, entendeu? Incorporar, sei lá, no valor, podia ter feito qualquer coisa. Não fez. E agora, joga para todo mundo o que é fácil. É o que está acontecendo. Então, nós participamos da última movimentação de servidor. É válida, servidor. Toda a movimentação é válida. Estamos todos desesperados, nós também estamos. Mas vamos prestar muita atenção. Nós, do sindicato, não queremos fazer desse prejuízo que nós temos um evento político, um palanque político. Quero deixar claro a vocês, em momento algum, o sindicato vai fazer dessa desgraça que nós estamos sofrendo um palanque político, tá? Inclusive, ex-secretário também, que está nos acusando de uma série de coisas, vou deixar claro aqui, não compactuamos com o que fizeram, não temos nada a ver com isso, não é da nossa índole, e o diálogo com o governo anterior só foi rompido porque o prefeito quis chantagear o sindicato e o sindicato não cedeu à chantagem do senhor Pedrinho Eliseu. Então, pessoal, aqui tem algumas pessoas que estão mais desesperadas de saber da solução. Né? Eu acho que perderam alguma parte da fala até do doutor, mas nós vamos retomar. Quais são as soluções? A gente está discutindo administrativamente, está chegando propostas, e não importa de quem venha, tá? Não importa. Cavalo dado não se olha o dente, né? Mesmo que esse presente venha a ser de grego, né? Mas todas as propostas que chegam vai para a mesa do prefeito, vai para o jurídico. Lá tem 10, 12 procuradores que analisam essas leis. Tem o IBAN, tem o nosso jurídico. Nós estamos analisando as leis e, na ausência de uma solução, nenhuma dessas leis, que a nosso ver, nenhuma prospera, né? Todas essas leis até agora apresentadas, essas propostas, nenhuma prospera, no nosso entendimento não prospera. Nós temos como último ato, que a turma fala, que a gente falava de plano B, é essa partilha, sim, do valor economizado entre os servidores, que o doutor já falou, que foi assim em outras cidades. Ele citou Conchal, já aconteceu em Catanduva, aconteceu em Mogi Guaçu e outras cidades, agora que eu não me lembro agora. Mas são bem parecidos, que denúncia anônima, vai lá, corta, e depois o prefeito, né, tem que apresentar alguma solução. Paralelo a isso, se administrativamente não for andar, o doutor, se o senhor retomar e explicar para o servidor novamente, das ações judiciais que nós vamos fazer. Nós vamos ingressar com ação judicial para discutir, né, deixando bem claro aqui, o que tem incorporado das leis de 92, 2004 e para os aposentados. Doutor, então são duas ações então separadas. Uma ação vai tratar direto dos aposentados, somente dos aposentados. Isso. E uma outra ação para tratar da questão da repristinação que eles fizeram aí das leis anteriores, né? Mantendo, deixando claro que o entendimento também é que o 134 ele realmente caiu. Isso. Mas o restante que não. A gente entende que a decisão que o prefeito está tomando agora está equivocada na interpretação do acordo no tribunal. E esse parecer, né, tem gente falando, mas o que vocês fizeram? Primeiro, acho que a pessoa não pegou, acho que ela pegou a live depois que começou, porque o doutor já explicou que a gente tentou participar da ação lá do Vale Alimentação, etc. O que a gente fez? Já tem um parecer do nosso jurídico com a prefeitura. Quando saiu esse acórdão último aqui, os doutores fizeram esse parecer jurídico, nós apresentamos no jurídico da prefeitura, defendendo essa tese que o senhor acabou de falar, de não alcançar esses prêmios de anos anteriores e não alcançar os aposentados. Então, o que o sindicato está fazendo? Está defendendo essa tese. Administrativamente, o prefeito não vai encampar, não vai resolver dessa maneira, é juridicamente. É óbvio que se a gente encontrar uma solução negociada, né, ela é muito melhor do que uma ação judicial. E ela é muito mais rápida, né, doutor? É claro, é rápida, muito menos dolorida. Né, é aquilo que eu acabei de dizer aqui. Olha, teve o que aconteceu lá em Conchal. Teve algumas pessoas que perderam, alguns perderam, né, mas ao longo do tempo, quando você recebe aumento real de salário, ao longo do tempo é muito melhor, tá?
né? Mas deixando claro que a gente entende que a decisão do tribunal, né, só deveria afetar quem tem percentual do prêmio de assiduidade adquirido a partir de 2013. Tá? Doutor, e reforçando, né, que o pessoal, como o Adolfo falou, muitas pessoas comentando aqui, isso a gente já ouviu, primeiro que a gente tinha que explicar novamente, e aí vieram perguntas nesse sentido, né, de mudança do nome ou do Vale Alimentação, que foi resolvido em outras cidades. Na verdade, nenhuma situação foi igual à nossa, né, tanto do Vale. As cidades que mantiveram o Vale Alimentação foi porque não houve nenhum tipo de denúncia ainda, então conseguiram mudar o nome, manter o Vale dos aposentados, né? É isso que a gente está falando. E do prêmio, como o Adolfo já colocou, a gente observou outras cidades e nenhuma conseguiu restabelecer o prêmio, né, Adolfo? De Correto. todas as cidades que a gente viu. Eu vou citar aqui 2 exemplos, né? Catanduva. Né? Catanduva é muito parecido com aqui, e o relator do processo aí também foi o mesmo. Caiu definitivamente, foi para o STF, perderam lá no STF, e lá ele instituiu reajuste para os servidores. É um padre o prefeito lá. Ele instituiu em reajuste. Ele pegou o que ele economizou, que é um dinheiro do servidor, diga-se, todo mundo já sabe, mas não custa repetir, né? E se alguém da administração estiver assistindo também, que saiba disso, é um dinheiro do servidor, não é da administração, não é da cidade. Foi rateado entre servidores. Aqui eu estou vendo que tem pessoas já falam, mas não é justo. Justo não é. Lá não foi justo, nenhuma cidade que aconteceu isso foi justo. Mogi Guaçu também perderam o prêmio. Como que fez lá o prefeito? Lá nem tinha Vale Alimentação, instituíram o Vale Alimentação. Só que não alcançou os aposentados. Então, cada cidade procurou uma alternativa e nunca foi justo, nunca foi bom para todo mundo. É nesse sentido. Então, a gente tem que procurar a que amenize, a que seja melhor para a nossa situação, para a nossa particularidade, na nossa cidade. Que além Adolfo, além dessa questão, claro, a gente tem que procurar... a gente não vai conseguir ser justo com todo mundo, porque os valores são diferentes. Isso mesmo. Então, não é possível ser justo com todo mundo. O Raul perdeu um valor, a Eliana perdeu outro, eu perdi outro. Cada um perdeu um valor. Mas a gente tem como buscar, né, uma situação que trate todo mundo igualmente. Eu acho que esse é o objetivo. Vamos tratar todo mundo igual nessa situação que nós estamos. Ninguém vai ser tratado de forma diferente, né? E com isso a gente consolida uma saída que não tem questionamento jurídico nenhum, entendeu? Né? Voltando a afirmar, a gente está falando sobre isso agora, Adolfo, mas isso é o limite do limite. Não conseguimos resolver de nenhuma outra forma, né? Esse é o final da linha, né? Vamos falar assim. Olha, estão perguntando que se esse dinheiro pode ser usado, né, para outro fim. Eu não preciso falar muita coisa, né? Mas nós temos aí... Eu acredito que o prefeito irá tomar essa decisão. Não, eu só queria citar, né? O Vale Alimentação, né? Nurma não gosta de falar do passado, mas não tem como... Para não repetir os erros do passado, você tem que saber a história. O Vale Alimentação, a prefeitura economizou 6 milhões por ano. Não veio para o servidor ativo. Nem estou falando que deveria vir. Mas era um dinheiro que gastava com os servidores. Ele remanejou a verba para outro. Então, no orçamento do ano que vem, ele pode fazer o que ele quiser. Nós estamos aqui para não permitir isso. Né? Não, mas aí na reunião que nós tivemos também com o prefeito, na reunião que ele recebeu o pessoal também, ele disse a mesma coisa, que ele vai criar um fundo com esse dinheiro, que se tiver que pagar, ele vai pagar, entendeu? Que é um dinheiro do servidor e tal. E a gente... Já existe esse compromisso. Existe esse compromisso de criar um fundo, ele assumiu o compromisso, né? Citou, de que tá gravado. Ele vai segurar, ele vai guardar esse dinheiro até que se resolva essa situação. Por quê? Se houver... Agora uma pergunta, doutor, tem o processo que está rodando lá, está para subir, a prefeitura entrou com recurso extraordinário, essas coisas todas aí. Nesse recurso lá no STF, cabe pedido de efeito suspensivo? Essas ações têm alguma coisa a ver, esse mandado de segurança, de repente, que você está pensando em ingressar? Precisa aguardar isso, não precisa? Como que a gente trata essa situação que o servidor deve estar pensando como que fazer isso? Não, pode ter impacto? Pode ter impacto, porque qualquer ação que a gente possa entrar aqui, né, já adiantando aqui, o prefeito pode questionar
falar, olha, mas a ação lá não se encerrou ainda, não transitou em julgado, né? Apesar de ele estar cumprindo a decisão momentaneamente, porque não conseguiu o efeito suspensivo do acordo aqui no tribunal, né? Se suponhamos que o STF, por algum hecatombe, julgue lá que, olha, não, essa lei ela é constitucional e se retome o pagamento, né? Ele vai ter que pagar tudo que deixou de pagar agora, né? Vai ter que ressarcir os servidores. Ele pode alegar isso em qualquer ação que a gente tente entrar. Falar, olha, tudo bem, antes de decidir aqui, precisa resolver lá, né? Mas o único caminho que nós temos agora, né, pelo esse entendimento que nós temos, que eles estão interpretando equivocadamente o acórdão do tribunal, é um mandado de segurança, né? Olha, uma indagação já surgiu lá no dia da manifestação. Uma aposentada está perguntando se, enquanto conselheiros, a gente poderia impedir, fazer alguma coisa para mudar essa decisão lá dentro da Araprev. Né? Já conversamos sobre isso. A Eliana é conselheira, eu também sou conselheiro. Já conversamos com o presidente da autarquia. Já falamos no conselho, falamos com né? ele. Ele tem um entendimento pessoal também, que não deveria descontar. Ele acionou o jurídico da Araprev, que não faz parte da ação, né? Porque é a prefeitura, que é o polo. O doutor explicou bem no começo. E a Câmara. A Araprev é uma autarquia, então está subordinada à prefeitura, mas ele acionou o jurídico do Araprev, depois do nosso diálogo, para procurar um parecer e, no caso, tomar uma decisão se ele vai ou não cumprir a decisão judicial. O conselheiro em si não tem poder acima de uma decisão judicial. O conselheiro ele pode, como nós fizemos, procurar o presidente, o jurídico e perguntar, exigir um parecer, né? O contraponto e conversar, dialogar. Mas não cumprir uma decisão judicial, nem a advogada da Araprev vai deixar de cumprir. Porque assim, né, gente, essa orientação, ela está partindo da Secretaria de Justiça da Prefeitura. Então, foi a orientação dada para as autarquias também, né, Saema e TCA e, no caso, a Araprev. Tá? Então, assim, como o Adolfo falou, a gente não pode ir acima de uma decisão judicial. E cabe aqui colocar, como o Raul falou, o doutor fez um parecer colocando o nosso entendimento de que não deveria ser as 3 leis que fossem afetadas, somente a de 2013. Porém, a Secretaria de Justiça alegou que, por orientação da promotoria local aqui, eles tinham que interpretar dessa forma. Então, gente, acho muito difícil, né, nesse momento que já houve os descontos, mudar esse entendimento da nossa prefeitura, infelizmente. Então, agora, por que a gente diz até assim que a documentação que está sendo protocolada lá nesse sentido, ela não vai ser válida? Porque a prefeitura já tomou essa decisão. Ela já fez esse desconto das 3 leis. E nesse ponto, a gente teria que questionar essa decisão de uma forma jurídica, né? Que aí é o que o Adolfo falou. A gente pode também, né? No caso, o sindicato vai fazer isso, né? Mas seria o caso dos aposentados. Questionar tudo juridicamente, tá? Não dá mais para ser via conselho da Araprev. Mas é importante, viu, Adolfo, você tocar nesse assunto, né? Porque o conselho o conselho administrativo é o que, né, é o órgão, a instância máxima, né, da Araprev, né? E, obviamente, que qualquer decisão que o conselho tenha precisa ser amparado juridicamente, né? Eu acho que existem alguns órgãos, vocês podem ainda consultar o Tribunal de Contas do Estado, né, consultar, né, até o parecer da assessoria jurídica contratada, tá? E para que consiga o conselho todo, né, consiga decidir da melhor forma possível, juntamente com a administração da Araprev, né? Eu acho que é possível né, consolidar esse entendimento de que os aposentados não deveriam ser impactados por essa decisão, em que pese, né,
os efeitos vinculantes de uma DIN, entendeu? Atingir os órgãos administrativos, enfim, todos os que têm relação com aquele tema, né? O entendimento nosso é esse: olha, aposentou, se transformou num novo instituto jurídico, né? Numa nova condição. E aí imagine assim, o servidor ficou o tempo todo contribuindo sobre esse valor para a Araprev, e agora ele para de receber sobre esse valor que ele contribuiu durante a sua vida laboral, né? Estamos gerando aí uma insegurança jurídica para o aposentado, né? Um enriquecimento da Araprev, porque ela vai deixar de pagar esse valor para o aposentado e vai fazer o que com esse dinheiro, né? Então, acho que é possível ainda, administrativamente, lá na Araprev, vocês buscarem mais amparo, mais conforto jurídico para tomar uma decisão, né? Em conjunto com todo mundo. É o parecer do presidente, né? Que a gente está aguardando, que ele ficou de nos enviar, baseado aí no jurídico mesmo da Araprev, que resposta que eles nos darão, né? E para depois consultar, então, os outros órgãos, né? Gente, então, tá vendo aí, servidor? Nós queríamos colocar isso, a gente até fomos cobrados aí, o pessoal fala que demora um pouco, que a coisa não é tão simples assim quanto parece, né? Que é bom para um, não é bom para outro. Você vê aqui, tem gente discordando. Não, mas se der um reajuste aqui, diluir, para mim tá bom. O outro, então, mas para mim não tá. Então não vai fechar. Eu vou dizer uma coisa, o ideal seria que todo mundo tivesse uma solução para receber o que foi tirado de volta. Essa é a pura realidade. Isso seria o ideal. Mas nós não conseguimos achar ainda o ideal, e a gente está agindo com muita responsabilidade, como sempre agimos aqui no sindicato, desde que nós assumimos o sindicato. Nós sempre agimos com responsabilidade, nunca fizemos do sindicato palanque político, sempre fizemos todas as nossas ações aí, respaldados juridicamente. Tanto que, né, várias ações do sindicato aí, servidores ganharam, a gente ganhou várias ações contra a prefeitura, várias coisas nós conseguimos, e a gente vai continuar assim. Estamos preocupados, se não acredita que enquanto instituição estamos preocupados, enquanto sindicato estamos preocupados, então acredite que estamos preocupados enquanto servidor, porque somos servidores. Também perdemos. Também perdemos. E faz falta para vocês, faz falta para nós. Nós também estamos querendo achar uma solução o mais rápido possível para que a gente possa aí retomar a nossa vida. Tá? Eu fiz jus, queria fazer jus aqui, inclusive à Procuradoria do município, que realmente nos mostrou que fez o seu papel, que eu acredito que não poderia ser diferente, que todos os procuradores também são concursados, eu acho, dentro da Procuradoria, que também perderam. Agora a gente vê que realmente as decisões que foram tomadas, elas foram única e exclusivamente pelo secretário de Justiça, né, que o documento está assinado pelo secretário de Justiça, e os embargos de declaração assinados pelo ex-prefeito municipal. Então, quer dizer, aí fica bem claro, né? Eu queria até colocar aqui uma posição, que nós participamos da reunião com o prefeito na última semana com uma comissão aí que montaram de servidores, né? Uma comissão que toda a mobilização é legítima, não somos contra a mobilização, não. O que nós somos contra é politizar a desgraça do outro, é fazer palanque político, e nós não vamos compactuar com palanque político para ninguém. Tá certo? Nós não vamos compactuar de que já está recebendo orientação da pessoa que fez todo esse processo contra os servidores. E os servidores serem usados, né? Serem usados. Nesse momento, infelizmente. Pessoas que estão desesperadas, né? Já tivemos muitas perdas aí, né? A gente teve a adequação, né? Vou falar da questão da adequação dos serventes, monitores e inspetores, que levaram que deram no neles. governo anterior e não tiveram seu aumento, e nós não vimos essa mobilização, e não é dos servidores que eu estou falando, não. É de ex-secretários, ex-diretores de departamento dos governos anteriores, que agora estão aí com bandeirinha na mão, bradando aí as perdas, né? Então, o servidor, ele precisa ficar atento a isso, né? Aos oportunistas,
né, que já lucraram muito e agora estão aí bradando, transformando a comissão num palco mesmo, num palanque político, né, sendo orientado por pessoas, gente, que é inconcebível aceitar a orientação. Né? Então, assim, é o que o Raul colocou. É inconcebível nós estarmos juntos com uma comissão dessa, com um viés político desse, enviesada. Nós sabemos ali o objetivo de várias pessoas ali no meio e tentarem utilizar essa desgraça, como o Raul colocou, esse desespero, para levantar as suas bandeiras. Então, servidores, prestem muita atenção. Nós estamos aqui. Já estaremos aqui até 25 de fevereiro de 2026, né? Que o nosso mandato vai até lá. E eu acho que esse é o terceiro mandato que nós estamos aqui. Nós sempre fizemos o nosso papel. Nós nunca nos furtamos das nossas responsabilidades. E sempre foi, vou deixar claro aqui, sempre foi no diálogo que a gente resolveu a maioria das coisas. E o ano que nós mais perdemos, os anos que nós mais perdemos, foi quando o governo rompeu o diálogo com o sindicato. E se hoje esse ex-governo que rompeu o diálogo com o sindicato odeia o sindicato, eu me sinto de alma lavada, eu me sinto de dever cumprido, porque nós não estamos aqui para agradar governo nenhum. A gente está aqui para fazer a luta pelos direitos dos servidores. E acreditamos, estamos acreditando nisso, estamos, sim, dialogando, vamos dialogar com o prefeito, vamos dialogar com vereadores, vamos dialogar com a Procuradoria, vamos dialogar com a Secretaria de Justiça, para a gente tentar arrumar uma solução. Enquanto há diálogo, há uma esperança. O que nós não queremos é passar o que nós passamos em 2023 e em 2024, aonde só promessas, e o servidor sabe disso, sabe que nós estamos falando, que foram só promessas, e foi 2024 o único ano que ainda lesaram nossa recomposição salarial. Roubou 0,10%. 0,10% da nossa recomposição salarial, que nem a inflação foi dado. Então, não dá para a gente participar, não dá para a gente estar junto com esse grupo, porque é um grupo político e nós não queremos fazer política. Nós queremos fazer a luta sindical do direito dos servidores e vamos continuar fazendo. Tá? Quanto às outras questões, aí já aproveitando o ensejo, esse ano vou falar novamente, vai ter eleição sindical sim, está todo mundo tranquilo, vamos disputar, montem a chapa, vai para a disputa, não tem problema nenhum com a gente. Nós somos um país democrático, mas vamos evitar misturar as duas coisas. O assunto no momento, vamos primeiro focar em resolver. Nós estamos focados em resolver essa solução, em tentar achar uma solução para o servidor. Tá? É isso o nosso foco no momento, então não vamos desviar o foco e não vamos aceitar palanque político que estão aí fazendo com essa situação. Mesmo porque, né, Raul, quem acompanha as nossas lives desde sempre, quem acompanha realmente as assembleias, que vem nas assembleias, né, a assembleia de negociação, né, sabe das ações que a gente tem, né, das ações que a gente fez, não precisa ficar em grupo criticando o sindicato, porque sabe toda a nossa atuação até aqui. Até para quem não tinha o costume de comparecer em assembleia e agora despertou, assembleia não é uma coisa nova, não. Tá? Muitos dos direitos que nós temos hoje, nós conquistamos desde a greve de 2015 para cá. Então, a assembleia não é uma coisa nova que se começou aí agora, 1 mês, 2 meses, 15 dias, não. Nem sindicato não é uma palavra nova. Então, ela já existe há bastante tempo e faça parte, sim, venha para a luta, né? Mas participe, né? E não só critique. Doutor, então, só para dar um resumo para a gente poder caminhar para o final aqui, eu acho que ficou claro nossa situação, ficou claro nossa posição, a posição do sindicato é essa, a posição do sindicato é essa, tá certo? E vou tornar a repetir aqui para quem não entendeu, nós não vamos aceitar ajuda de quem nos causou esse prejuízo, tá certo? E eu vou colocar aqui, falar aí meu nome na rádio, agora eu vou falar em meu nome, falaram meu nome na rádio, aí andaram dizendo que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu jamais dei o nome de ninguém, torno a repetir, a denúncia, está comigo aqui, foi feita por um conhecedor do direito, tá certo? Então, o que aconteceu, o episódio que aconteceu, não sou favorável, recrimino mesmo, isso jamais fez parte da nossa índole, nós sempre fizemos a disputa, tanto eu como toda a direção do sindicato, sempre fez a disputa limpa, no campo político ou no campo jurídico. No campo das ideias. No campo das ideias, no campo... Para lembrar, né, Raul, a gente teve, para mostrar como essa administração foi baixa, né, sempre,
A gente teve o processo do IVP dobrado para quem tinha 2 cargos que não recebemos lá atrás. Demorou 8 anos para vir o transitado em julgado e a gente conseguir levantar esses valores. E quando isso ia acontecer, essa administração passada, com o secretário de Justiça, tentou entrar com um recurso para impedir o último pagamento do IVP que aconteceu depois da ADIM. Então, assim, quem age de forma baixa, a gente tem documentos provando, né? Quem age de forma baixa. O Raul, só antes, o doutor, tem que esperar o prejuízo do pessoal. Nós vamos, terça-feira tem reunião do Conselho da Araprev. Nós vamos pedir um posicionamento do jurídico enquanto conselheiros, representantes, servidores eleitos, né? Que até isso a outra administração tentou tirar a gente Tentou lá, né? tirar de nós. Entrou com uma Fomos ação. eleitos. Entrou com uma O ação. mesmo secretário, o mesmo prefeito. Fomos eleitos pelos servidores, né, em eleição, Tá. e tentaram entrar com recurso também, mas contra nós. Voltamos, né? Para a alegria deles. Aí, na terça-feira, nós vamos pedir esse parecer do presidente e do jurídico para dar uma resposta aqui para os aposentados. E nós vamos dizer que não tenha nada concreto do Araprev, do presidente e do jurídico. Nós temos que esperar eles ter o prejuízo dia 30 de maio ou pode entrar antes com a ação? Assim, a não ser que a gente tenha... Eu não lembro de ter recebido nenhum documento oficial da Araprev Dizendo que vai para descontar. fazer o desconto. Não precisa Se tem- tiver um documento Não. dizendo que vai descontar, já é Isso. Ou a gente Tá. ter os primeiros contra-cheques com os descontos, entendeu? Porque a gente precisa comprovar que houve o desconto, que houve a implementação da medida para contestar a medida, né? Tá. Para contestar o ato administrativo. Tá bom. Então tá bom. O último esclarecimento, né? Por que a gente fala tanto assim do passado? As pessoas sempre questionam isso, né, Adolfo? Ah, mas não vamos ficar buscando. A gente precisa lembrar de todos os atores, para a gente não cometer mais os mesmos erros. Temos que lembrar disso, de quem nos causou todo esse problema. Então, gente, quem lembrar aí, em dezembro, nós fizemos uma live falando desse plano, dessa ação. O doutor até participou também, que a ação não tinha sido transitada e julgado, que ia ficar o valor e tal. E o que aconteceu? Depois da live, depois de tudo, foi feito os embargos de declaração, aonde aventaram aí a possibilidade de tirar todos os prêmios, e foi tirado todos os prêmios. E eu aqui, né, novamente faço jus aqui, que realmente essa ideia partiu da Secretaria de Justiça e partiu do então prefeito municipal, não partiu da Procuradoria. Vamos deixar isso bem Corrigindo. claro. Corrigindo aqui, Fazendo uma porque defesa justa. eu critiquei mesmo, a gente está aqui para isso, porque a gente está fazendo nosso papel. Então a gente achou que era isso, então agora aprovaram. Não, a Procuradoria fez o trabalho dela, e eu queria até parabenizar o procurador, porque fez o trabalho dele, tá? E realmente mostrou que não, que ele está agindo em prol dos servidores. Então eu estou aqui fazendo a minha retratação, não tenho vergonha. Por isso que a gente faz a coisa devagar, mas sempre com um olhar no futuro, mas com responsabilidade. A gente não pode, de repente você comete um erro, você prejudica várias pessoas, você prejudica os servidores, é o que a gente não quer fazer. Nós não queremos prejudicar ninguém, nós queremos sim resolver o problema e não queremos trazer mais prejuízos para esses servidores. Doutor? É isso. Agradecer aí a participação, né? Estou à disposição. Vamos, se precisar encaminhar, ou a gente, né, voltando a afirmar aqui, é uma questão complexa, a gente tem que medir muitos passos que a gente for dar, para a gente não criar, né, fechar nenhuma porta que a gente possa ter aberta aí para a solução dessa questão, né? Então, nós temos muita responsabilidade com isso, tá? Então, vamos fazer com as coisas bem pensadas, com tranquilidade, né? Vamos buscar saída administrativa, né? Mas estamos aí preparados para a gente... Parte jurídico. Para a questão jurídica, se precisar, né? Eu até, Adolfo, você perguntou sobre a questão da gente de aguardar o prejuízo ou não. É possível também a gente ingressar com mandado de segurança preventivo, né? Porque a gente até teria documentos para isso, tá? Mas eu acho até diante da forma como está caminhando lá a discussão na Araprev, entendeu? Quem sabe administrativamente consiga uma saída lá, tá? E a gente não precisa entrar com mandado de segurança, porque assim, né? Isso aí é uma coisa natural. Judicializou, não tem mais solução administrativa, entendeu?
Até porque, né, o administrador ele fala, olha, eu não posso mais encaminhar uma solução administrativa agora, porque judicializou e eu vou deixar a justiça decidir, né? Então, a gente só tem essa preocupação de não inviabilizar nenhuma saída negociada administrativa com qualquer medida jurídica. Beleza. Minhas últimas palavras são: tem ideias, tem estudos, encaminho ao sindicato. Nós estamos, sim, recebendo, né, diversas informações, estudos mesmo do acórdão, pessoas que têm entendimento ou pessoas que observam em outra cidade também. Encaminhem para nós tudo isso, porque, sim, estamos analisando, né, o jurídico está analisando todas essas informações, buscando saídas. Se não for isso, é a divisão igual para todos, né? Porque aí ou vai ser isso ou vai ser zero, né? Aí o servidor tem que pensar isso também. Vai ser injusto? Vai. Mas ou é isso ou vai ser zero. E eu reforço aqui o que o Ralf falou. Se nós fomos impedidos, né? Tentaram nos impedir de assumir a Araprev e em outros processos também, eu fico muito feliz. Significa que a nossa atuação está no caminho certo, porque a gente não queria mesmo agradar a administração anterior e nenhuma administração. Então, agradecer ao pessoal que mandou perguntas aí, e se faltou responder algumas, depois a gente vê se consegue responder durante o dia amanhã. Mas os canais do sindicato estão abertos aqui. O sindicato nunca fechou para o servidor. Aqui ninguém desaprendeu a trabalhar. O sindicato continua o mesmo. O que mudou são os interesses externos que estão de olho no sindicato. Então, o sindicato continua aqui. São as mesmas pessoas acessíveis como sempre. Todo mundo tem meu celular, tem o celular do Raul. Nós nunca negamos atender ninguém. Então, boa noite. Gente, eu agradeço você, servidor, espero ter esclarecido várias coisas aí e deixar claro que o nosso papel nós vamos fazer, nosso papel nós estamos fazendo, e enquanto a administração nos receber, dialogar, nós vamos dialogar sim, porque sempre foi assim que nós fizemos, tá? Nós não estamos aqui para agradar prefeito A ou prefeito B. Nós estamos aqui para fazer valer o direito dos servidores. Mas, como já foi dito aqui anteriormente, no diálogo, a coisa, às vezes, funciona muito mais rápido do que na parte jurídica, né? Então, porque quando você põe na justiça, tem que esperar a decisão da justiça, e isso leva tempo. E, às vezes, a gente consegue resolver alguma coisa administrativamente e que melhora a vida de todo mundo, como a gente sempre fez. Então, nós vamos continuar assim, não estamos do lado de... Não vamos fazer política partidária, vamos fazer, sim, a política sindical, que é a defesa dos interesses dos servidores. Esse é o nosso papel e nós vamos continuar fazendo. Tá? Eu agradeço o doutor Rogério por ter vindo aqui, por ter participado. Tá? Nós temos, quem quiser o parecer dele está aqui no sindicato, está disposto. Já protocolamos na prefeitura também, a prefeitura já analisou, já respondeu, agora ele vai com os entendimentos. Então, vamos dar sequência, vamos continuar na luta, porque nós estamos no prejuízo e precisamos, o mais breve possível, reverter o nosso prejuízo. Obrigado a todos. Doutor. Valeu. Boa noite a todos os servidores. Boa noite. Boa noite.